No mérito, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e de uso indevido de meio de comunicação nas eleições de 2022, em razão de sua responsabilidade direta e pessoal pela conduta ilícita praticada em benefício de sua candidatura à reeleição para o cargo de presidente da República. Declaro sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022. Sua Excelência julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e de uso indevido dos meios de comunicação nas eleições 2022, em razão de sua responsabilidade direta e pessoal pela conduta ilícita praticada em benefício de sua candidatura à reeleição para o cargo de presidente da República. Sua Excelência declarou sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022. Bolsonaro, depois do voto do relator contra ele, fez um vídeo com argumentos muito fracos, atacando o Benedito Gonçalves, utilizando falas do Carlos Lupe. Ele tenta igualar o que o Lupe falou, com o que ele falou, para tentar provar uma suposta perseguição, mas, como vocês verão, é só manipulação dele. No dia de ontem, 27 de junho, o senhor ministro Benedito Gonçalves, relator, deu o seu voto pela minha inelegibilidade por 8 anos, sob a acusação de abuso de poder político numa reunião com embaixadores. Agora, o autor da ação é o senhor Carlos Lupe, presidente do PDT e atual ministro da Previdência Social do Lula. Veja o que ele disse há poucos meses sobre esse mesmo assunto. Desde o surgimento da urna eletrônica 25 anos atrás, nosso líder, nossa referência do partido, Leonel de Moura Brizola, já defendia uma coisa simples de se fazer, a impressão do voto. Para que possa votar lá, apertar o númerozinho do seu candidato, apertar o 12, você vê aquele papelzinho como se fosse esse papel que a gente, quando paga um cartão de crédito, tem como recibo, cair numa urna transparente e ficar ali guardado. Quando se tiver desconfiança, quando tiver uma votação muito diferente de locais, você pode conferir esse voto. Esse é o segredo de toda a democracia no mundo. A possibilidade de recontagem, a possibilidade de conferência de voto. Primeiramente, o Bolsonaro precisa entender que ele não era um cidadão qualquer, expressando sua opinião, ele era o presidente do Brasil falando contra o sistema eleitoral. Segundo, o Bolsonaro questionou a segurança das urnas, explicitamente, dizendo que um hacker teria dito que houve fraude nas eleições de 2018. Lupe nunca disse que as eleições de 2018 foram fraudadas. Eu vou mostrar para vocês agora alguns cortes dessa pregação macabra. Reparem que o Bolsonaro já começa a desacreditar as eleições de 2018, que ele próprio venceu. Sabe, se eu fosse o TSE, claro que aqui é só uma imprecação, eu anulava a eleição do Bolsonaro, mas é só um desabafo. Ele esculhamba, diz que houve fraude nas eleições de 2018, que ele venceu, tentando dar credibilidade às alegações de possíveis fraudes agora, em 2022. Teria muita coisa a falar aqui, mas eu quero me basear exclusivamente em um inquérito da Polícia Federal que foi aberto após o segundo turno das eleições de 2018, onde um hacker falou que tinha havido fraude de colocação das eleições. Falou que ele tinha invadido o grupo dele, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Até hoje esse inquérito não foi concluído. Entendo que não poderíamos ter tido eleições de 2020 sem apuração total do que aconteceu lá dentro. Porque o sistema é completamente vulnerável, segundo o próprio TSE. Lupe, ele está falando para 40 embaixadores estrangeiros. Oh, meu Deus, que vergonha. Faz o teu comentário aí, que depois eu faço o meu. É a besta fera. É a besta fera, é a besta fera. Porque eu fico parando para pensar o que a comunidade internacional deve achar de um presidente da República que bota em dúvida a lisura da sua própria eleição.
E as instituições do país. Que elegeu ele. A minha cabeça teve... Eu sou burro mesmo. Porque o cara está questionando por que o tribunal não julgou a fraude da eleição que ele venceu. Falando em besta fera, hoje, um vídeo do deputado Gustavo Gayer, atacando os povos do continente africano, e também o povo brasileiro, viralizou nas redes sociais, e foi altamente criticado pela maioria. Por causa disso, Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, acionou a PF, PGR e a Câmara contra o deputado. No ofício pedido, o ministro afirmou que a imunidade parlamentar serve para proteger o regular exercício do mandato, e não serve como escudo para a prática de crimes, e cobrou as providências cabíveis. Vejamos as falas criminosas do deputado, contra a África, e contra o Brasil. O Brasil está emburrecido. Como é que você quer que a democracia dá certo? Não tem como. Aí você pega e dá título de eleitor para um monte de gente emburrecida. 90? Hã? Sabia que tem macaco que tem QI de 90? Eu vi isso aí também. 72 na África, o QI. Não dá pra gente esperar alguma coisa da nossa população. Aí você vai ver na África, quase todos os países são ditadores. Quase tudo lá é ditadura. Democracia não prospera na África. Por quê? Pra você ter uma democracia, você tem que ter um mínimo de capacidade cognitiva de entender entre o bom e o ruim, o certo e o errado. Então tentaram fazer democracia na África várias vezes. O que acontece? Um ditador toma tudo, toma conta de tudo e o povo... O Brasil tá desse jeito. Lula chegou na presidência e o povo burro... picanha, cerveja... Ele foi rebatido na própria tese estapafúrdia, nos comentários. Abre aspas, o QI da China é alto, o do Coreia do Norte, até Cuba está na nossa frente, Camboja, Vietnã. A sua teoria é fraca, coisa de QI baixo. Fecha aspas. Porém, na minha opinião, essa tese de falar que a África tem QI menor do que de macacos é uma tese racista e, muito provavelmente, mentirosa. Agora, me digam, qual é a moral desse deputado, para falar sobre a inteligência alheia, quando olhamos o próprio passado não remoto dele? Em 2000, esse deputado se envolveu em um acidente no município aqui de Goiás, de Rialma. Nesse acidente, houve uma vítima fatal chamada Wilkens Souza Santos, conforme vocês podem ver aí acima. Esse processo teve a sua punibilidade extinta por prescrição. O deputado ele foi acusado de ter gerado esse acidente que tirou a vida do Wilkens Souza Santos. Esse deputado não foi inocentado. Apenas o Estado não foi capaz de, em 10 anos de julgamento, comprovar a sua punibilidade. Existe ainda um outro caso de 2005, e esse é mais grave. O deputado, em Goianápolis, município aqui próximo de Goiânia, foi preso pela Polícia Militar por posse de drogas. Isso mesmo, ele foi preso por posse de drogas. Na mesma ocasião, também ele foi preso por estar sem carteira de habilitação ou por ter entregue o veículo, a direção do veículo para uma pessoa não habilitada. Houve a suspensão condicional do processo, que é um acordo com o Ministério Público. Esse é um deputado conhecido pelo discurso proibicionista, mas foi preso já por portar drogas. Esse é o bom moço? Esse é o cidadão de bem aqui de Goiás? Calma que tem mais. Em 2015, não tem muito tempo, esse deputado foi preso aqui em Goiânia por dirigir veículo automotor completamente embriagado.